Virando Amigo, orgulhosamente apresenta... Relações inversas. A relação inversa mais comum que temos é a proporção inversa, inversamente proporcional. Nesse caso, uma grandeza diminui e a outra aumenta. Diminui como, né? Se eu disser que x e y são inversamente proporcionais, quer dizer que se eu duplicar o x, o y vai ser dividido por 2. Se eu triplicar o x, o y vai ser dividido por 3. Se eu quadruplicar o x, o y vai ser dividido por 4 e assim sucessivamente. Então, proporção inversa ou inversamente proporcional é escrito dessa maneira. O alfa é o símbolozinho da proporcionalidade, o x é inversamente proporcional ao alfa. Então aqui eu estou falando qual é a proporcionalidade que existe entre eles. Muito bem, matematicamente eu vou escrever da seguinte maneira: o x é igual a sobre y. Continua sendo inversamente proporcional, só que esse a aqui agora, ele é uma constante. Eu tenho que descobrir o valor dessa constante. E é muito tranquilo. A partir do momento que eu entendo isso, é muito tranquilo. Quando a proporção é inversa, eu posso observar uma coisa interessante aqui, ó. Se eu pegar o primeiro ponto aqui, ó, vou chamar de ponto A, esse pontinho aqui, ó. O y é o que, né? É o tempo e o x é a velocidade. Então, observando o ponto A, se eu fizer o trajeto que eu tenho que fazer com a velocidade 30 km por hora, eu vou gastar 12 horas. Agora, se eu pegar o ponto B está mostrando para a gente o que, né? Ponto B. Se eu fizer o trajeto com a velocidade constante 40 km por hora, eu vou gastar 9 horas. E observe o ponto C. Se eu fizer o mesmo trajeto com a velocidade de 90 km por hora, eu vou gastar 4 horas. Y é inversamente proporcional a x. Só que o y é o que, né? É o tempo, é inversamente proporcional à velocidade. Faz muito sentido. Aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. Ó. Se eu tenho que fazer um determinado trajeto, uma distância fixa, quanto maior a minha velocidade, menos tempo eu vou gastar. Ok. Matematicamente, eu tenho o que, né? T é igual a sobre V. Lembrando que esse A é uma constante, né? Então, olha só, se eu isolar a constante, eu vou ter velocidade vezes o tempo. Nesse caso específico aqui, essa constante vai ser a distância entre os dois pontos, de onde eu saí até onde eu cheguei, né? Se o A é uma constante, se eu multiplicar o x pelo y, o v pelo t, tem que dar o mesmo resultado. Então, ó, 12 vezes 30, 360, 9 vezes 40, 360, 4 vezes 90, 360. Esse 360 é a minha constante, que nesse caso é a distância entre os dois pontos, né? Ok. Então, se eu tiver um gráfico, uma hipérbole, se eu multiplicar o x pelo y em 3 pontos e obtiver o mesmo resultado, quer dizer que é uma proporção inversa. E toda vez que é uma proporção inversa, esse gráfico é chamado de hipérbole equilátera. Mas tem que ser 3 pontos, não poderia ser 2. 2 pontos a gente corre o risco de errar, porque eu posso ter uma hipérbole que passa por aqui e faça isso. Ó. Então, só esses 2 pontos que eu marquei nessa hipérbole que eu desenhei que vai coincidir. Os demais, não. Então, eu preciso de 3 pontos para ter certeza que essa curva aí
é uma hipérbole equilátera. Nesse caso, vamos ter a equação V é igual a 360 dividido por T. Outra situação bastante comum é inversamente proporcional ao quadrado. O Y é inversamente, símbolo da proporcionalidade, o alfa, 1 sobre x ao quadrado. Então, y é inversamente proporcional a x ao quadrado. Matematicamente, y é igual a, que continua sendo uma constante, sobre x ao quadrado. Se eu quiser encontrar o valor dessa constante, eu tenho que multiplicar o y pelo x ao quadrado. Então é assim, se eu duplicar o x, o y vai ser dividido por 2 ao quadrado, que duplicar não é multiplicar por 2? Então, nesse caso, o y vai ser dividido por 2 elevado ao quadrado. Se eu triplicar, o que eu estou fazendo? Multiplicando por 3. É inversamente proporcional. Então, se eu multiplico por 3, o outro vai ser dividido. Só que é inversamente proporcional ao quadrado. O outro vai ser dividido por 3 ao quadrado e assim sucessivamente. Então, tem um gráfico aqui que mostra o I. O I é o quê, né? O I é a intensidade luminosa. Em função de quê, né? D, que é a distância. Quanto mais próximo da lâmpada eu estiver, maior a intensidade luminosa. Esses pontos aqui estão mostrando a distância. Estou mais afastado, a intensidade é menor. Vou aproximando, 10, 40 centímetros, 30, 20. À medida que eu vou aproximando da lâmpada, a intensidade luminosa aumenta. Isso está bem visível. Primeiro, também é visível que esse gráfico é uma hipérbole. Mas será que ele é uma hipérbole equilátera? Olha só, para ser hipérbole equilátera eu teria que pegar 3 pontos quaisquer, multiplicar um pelo outro e tinha que dar o mesmo resultado. Então, primeira coisa, esse ponto aqui, ó, ponto A, o Y, a intensidade luminosa é quanto? 72 lúmenes. E o X é a distância. Então, tem essa intensidade luminosa quando eu estou a uma distância de 10 centímetros. Ponto B, a intensidade do ponto B é 18 quando eu estou a uma distância de 20 centímetros. Ponto C, a intensidade do ponto C é 8 para uma distância de 30 centímetros. E o ponto D, a intensidade do ponto B é muito baixa, né? 4,5, mas a lâmpada também está muito distante, está a 40 centímetros. Então, esse gráfico é hipérbole. Resta saber, essa hipérbole é equilátera? Não. Por que não? 72 vezes 10 é 720. 18 vezes 20 é 360. Então não está dando certo, não. Então veja bem, esse gráfico Y é inversamente proporcional a x ao quadrado. Então y é igual a A sobre x ao quadrado. Vamos ver se isso está certo. Ou seria o contrário. O x é inversamente proporcional ao y ao quadrado. Vamos descobrir? Olha só. O que aconteceu daqui para cá? Daqui para cá eu multipliquei por quanto? Por 2. E o que aconteceu daqui para cá? Eu dividi por 4. 4 é o que, né? Então eu dividi por 2 ao quadrado. O que aconteceu daqui para cá? Eu multipliquei por 3. O que aconteceu daqui para cá? Eu dividi por 9. 9 é o que? 9 é 3 ao quadrado. Então faz todo sentido. O x é a distância e o y é a intensidade luminosa. Intensidade é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Nesse caso, né,
como eu tenho um gráfico, esse eixo é o Y e esse é o X, não é? Ok. Então, como é que fica matematicamente? A intensidade é igual a uma constante dividido por x ao quadrado. O I é igual a sobre D ao quadrado. O A é a constante, não é? O A tem que ser igual a quê, né? O A tem que ser igual a I que multiplica D ao quadrado. Então, olha o ponto A. No ponto A, qual que é o valor da constante? I, quanto que é o I para o ponto A? 72, que multiplica D ao quadrado, quanto que é o D? 10 quadrado. Então, eu já descobri que a minha constante é 7.200. Tem certeza? Vamos ver. Ponto B. A minha constante é I, quanto que é o I no ponto B? 18 vezes 20 ao quadrado, 7.200. Ponto C. A constante no ponto C, aqui está o ponto C, ó. O I vale 8, que multiplica 30 ao quadrado, 7.200. Ponto D, o I vale 4,5, que multiplica 40 ao quadrado, 7.200. Então, se eu quiser montar uma equação, o I vai ser igual a 7.200 sobre D ao quadrado. Ok, era isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.